Na aula de hoje, vamos fechar as aulas anteriores aqui. Vamos criar a nossa pasta 19. Opa, criei dentro, fora. O assunto de hoje a gente vai tratar exponencial, operador de exponencial. Então, vamos criar aqui a pasta. E vamos criar um index.js aqui dentro. Bom, antes de começar, queria trazer um recado para vocês, antes do tema da aula de hoje. Queria começar essa aula falando a respeito desse comentário aqui do Aguimar Alves, SP, que ele pediu, para eu estar aumentando a fonte aqui nas próximas aulas. Isso foi na aula do 15 aqui do nosso curso de JavaScript, mas eu já tinha aulas gravadas, então dessa aula em diante, que é a nossa aula 20, eu vou estar fazendo com a fonte maior. Espero poder estar contribuindo aí com mais pessoas que também assistem pelo celular. Sempre que vocês tiverem uma dica, uma sugestão, uma crítica, fiquem à vontade para deixar nos comentários, que isso ajuda que a gente possa fazer um canal melhor para todos nós. Dito isso, vamos ao tema de hoje. Isso dito, dei uma aumentada aqui na fonte. Se não tiver ficado bom, vocês falam aí nos comentários, que eu aumento ainda mais para uma próxima aula. Então vamos lá, primeiro de tudo aqui, cd 2 pontos, para a gente sair da pasta da aula 18, cd 19 e o nome da pasta. Lembrando que apertando o tab ele completa para a gente. Agora estamos na pasta, vamos rodar aqui um clear. Beleza. Na aula de hoje, a gente vai explorar um recurso que facilita cálculos matemáticos em JavaScript, o operador de exponencial, que é o tema da aula de hoje. O operador foi introduzido na ES 2016 para tornar os cálculos de potência mais rápidos e intuitivos. Vamos aprender como usá-lo na aula de hoje. Sobre o operador de exponencial, precisamos entender que para elevar um número a uma potência, temos algumas opções. Podemos multiplicar o número várias vezes ou usar métodos específicos, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, qual que é o nosso objetivo de hoje? A gente vai criar um exemplo de código que a gente vai calcular a área de um círculo para representar o Hadouken do Ken em Street Fighter. Então, a gente pode começar aqui criando duas coisas. Primeiro, a gente vai precisar do π. Lembrando que o π é 3.14, tem outras casas decimais, mas vamos nos ater no máximo duas casas decimais. Então, vamos criar aqui. Tá, então, só recapitulando, a gente vai criar aqui uma possibilidade para a gente poder conseguir calcular o tamanho do raio desse Hadouken. Tá? Então, de acordo com que a energia for aumentando do Ken, na hora que ele for lançar o golpe, a gente quer calcular o raio, o quanto essa magia vai crescer, desde quando ele está gerando essa magia até o momento que ele dispara ela. Então, a gente começou aqui criando uma constante para pegar o raio do π, que é 3.14, e a gente deu um nome para a nossa função, que é a área do Hadouken, e passamos uma própria radius para ela, que a gente vai usar para calcular o círculo. Agora a gente precisa fazer o que aqui dentro dessa função? A gente precisa construir uma fórmula para a área do círculo e poder criar uma constante aqui dentro para a gente pegar esse π e fazer o cálculo matemático que vai representar o crescimento desse raio, que seria o crescimento da magia aqui para a gente. Vamos fazendo passo a passo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então a gente vai criar uma variável de área aqui, ela vai receber o π que pegamos ali em cima. Então a área ela já está recebendo o 3.14. A gente poderia passar o 3.14 aqui direto, mas é interessante poder pegar resultado de uma variável, por isso que a gente está fazendo assim. E aí o cálculo ele vai envolver o quê? A multiplicação do raio, a gente está pegando a própria que a gente criou ali, e o exponencial, eu esqueci de apertar o Shift aqui, por isso saiu 8, é o símbolo de multiplicação e a gente vai multiplicar duas vezes para estar podendo fazer a dobra desse raio. Vamos explicar bem passo a passo aqui para vocês não se perderem. Então, para construir, a gente criou uma função, dentro da função aqui uma variável para armazenar o resultado da área. E aí, como é que a gente está fazendo o cálculo? A gente está pegando o π, que a gente criou ali em cima, que vai representar o raio do Hadouken, ou seja, a distância entre o centro da bola da magia até as suas extremidades. Depois a gente fez uma multiplicação pela prop, que é o valor inicial que a gente vai passar logo abaixo ali para poder começar o cálculo, e aí a gente usou o exponencial, o operador de exponencial, que é esse cara aqui, que é o tema da aula de hoje. Com esse operador, ele está fazendo o quê? Ele está elevando o raio ao quadrado, ou seja, ele faz o cálculo do radius duas vezes. Seria a mesma coisa se a gente fizesse assim, radius vezes radius.
tá? Basicamente é isso aí que a gente está fazendo, porém com o operador de exponencial aqui. E aí, para a gente poder pegar o resultado, a gente pode criar um console log aqui para exibir no terminal, para a gente estar visualizando. E aí a gente já falou bastante sobre template literal, né? E sobre como pegar os dados de JavaScript, mas enfim, vamos lá. Ó. Quem lançou um Hadouken com raio D, daí para a gente poder pegar o valor do raio que a gente vai passar como prop depois, a gente pega aqui o radius para estar atribuindo e a gente passa aqui que a área D, e aí a gente pode fazer o quê? Pegar a área que a gente criou aqui em cima, que já vai ter feito o cálculo para a gente, e aí a gente criou o pi só com 2 casas decimais. Para a gente garantir que o nosso resultado também só vai ter 2 casas decimais, a gente pode usar o toFixed e passar um 2. Isso vai garantir que ele vai ter só 2 casas decimais para a gente. E aí a gente pode colocar unidades aqui para lembrar que a gente está falando da casa decimal. Então, o nosso console log está construído. E para a função funcionar, a gente retorna a área. Beleza, está construído aí. Aí, como é que a gente pode estar fazendo o teste? A gente pode fazer o seguinte, suponha que a gente quer que o raio aumente conforme quem está carregando o golpe. A gente pode criar uma variável radius aqui e atribuir a ela um valor de 5. Com isso feito, a gente invoca a função que a gente criou aqui em cima e aí a gente passa o valor inicial. Eu poderia passar o 5 ali direto, que daria no mesmo, mas eu quero sempre ir encadeando as coisas, porque é assim que funciona na prática aí. Se a gente faz isso, salva, vem aqui no nosso terminal, deixa eu só mudar a minha versão do Node aqui, e a gente roda com nodeindex.js, o Ken lançou um Hadouken com raio de 5, que é o valor que a gente passou aqui, e área de 78, porque ele fez a exponenciação para a gente, todo o cálculo que a gente construiu aqui. Para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte, a gente declarou aqui como let. Então, ele aceita receber outros valores. A gente pode manipular e trocar o valor daquela variável. Agora, a gente está trocando o valor dela para 10 e a gente pode invocar aqui de novo. Seria o mesmo que eu colocar 10 aqui em cima, tá? Eu só estou fazendo para a gente ter os 2 resultados ali. Se a gente roda aqui, agora como ele pegou o valor inicial como 5 lá na outra deu 78, agora como ele pegou 10, o valor deu 314. Então é assim que a gente consegue estar fazendo a aplicação prática aí de um operador de exponencial. Nos vemos na próxima aula.